Olá, a gente inicia agora mais um Conexão UFCG. No programa de hoje, eu, Glória Kelly Mendes e Marinilson Braga, nós vamos conversar com a professora Rubas Matos Santos, do curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Campos Souza, da UFCG. E o assunto de hoje, professora, é sobre o sistema judiciário brasileiro. A gente está prestes a acompanhar, primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso programa, e a gente está prestes a acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Muitas pessoas, elas não entendem as etapas do processo, acham que chegou muito rápido, o julgamento está muito rápido, que em outras situações é mais lento. Como funcionam essas etapas do processo até chegar ao STF? Boa tarde a todos, é um prazer, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero esclarecer alguns pontos na medida do possível, certo? Tem se comentado que o processo tem sido célere, além do que possa ser célere, né? Primeiro, isso porque a gente conhece também a fala que existe da morosidade da justiça brasileira. Ocorre que a justiça tem seu procedimento e as atribuições, ou seja, as competências. Então, é diferente um processo que tem uma competência no juízo de primeiro grau, no juízo de segundo grau, ou um processo que já nasce no STF, que já tem o seu início, o seu procedimento iniciado no STF, né? No processo que vai julgar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele já inicia-se no próprio Supremo Tribunal. E, pelo que eu tenho visto no procedimento, tem seguido à risca, a ampla defesa tem sido garantida, os prazos processuais têm sido garantidos, todos os prazos processuais têm seguido à risca. Tanto é que a maioria dos analistas e analistas jurídicos, a gente sempre previa quando iria terminar, certo? Há uma previsão, claro, que ela não é fixa, porque às vezes o ministro pode pedir vista, mas a gente sempre vê essa previsão pelo prazo maior que possa ser dado à defesa. Então, a defesa tem 15 dias para cumprir. Então, esse prazo que está sendo dado à defesa está sendo garantido. A defesa feita com mais de um advogado, então os prazos às vezes dobrados, entendeu? Então, todo o procedimento, né, que se inicia com a investigação, né, iniciou-se com a investigação, depois da investigação, isso passa para o representante da Procuradoria, do Ministério Público, e ele é que vai analisar, ele é que vai demandar, porque mesmo o STF, sendo do Poder Judiciário, ele é inerte, ele precisa ser provocado. E o Judiciário foi provocado, e aí ele dá respostas e tem os impulsos oficiais do processo. Né? A partir da provocação do Judiciário, aí começa o Judiciário a ter a sua própria condição de impulsionar oficialmente o processo. Mas, dentro de todas as regras jurídicas, tenho visto que esse processo tem seguido o procedimento, tem seguido o rito legal e tem garantido a ampla defesa a todos os que estão ali denunciados. Certo, professora. Inclusive, aí nesse caso, muitas pessoas já falam em anistia antes mesmo do julgamento. A senhora acha que está tendo uma interferência entre poderes, Congresso Nacional, em relação ao STF? Eu acho que é uma tentativa de interferência, certo? Mas não chega a interferir. Porque se interferir realmente ataca o próprio Estado de Direito. Mas que há tentativa de interferir, há tentativa tanto nas formas nacionais, certo? Essa pressão popular, essa pressão de parlamentares na tentativa de criar uma anistia que
nos moldes de hoje, nos moldes da Constituição que nós temos, é uma anistia inconstitucional, certo? Não cabe no sistema jurídico brasileiro atual, certo? No ordenamento jurídico não cabe essa anistia. E nós estamos vendo que nós estamos sofrendo pressões não só internas, né? Nós estamos sofrendo pressões também internacionais para interferir no Poder Judiciário. E uma coisa que tem sido boa é que as instituições têm se mostrado muito firmes, né? Apesar de alguma fragilidade nossa, mas as instituições têm se mostrado muito firmes nesse momento para garantir o ordenamento jurídico, para garantir o Estado democrático de direito, para garantir que, independente de quem esteja cometendo o ilícito, seja julgado conforme o ordenamento jurídico determina, uma lei anterior. Não se criou lei nova para julgar, não se criou determinações novas para julgar. Tudo dentro do princípio da legalidade, tudo dentro do princípio da anterioridade da lei. Nesse momento que vivemos, ele, de certa forma, digamos, fortalece o Poder Judiciário, traz, digamos, os holofotes e traz um novo olhar sobre as questões que são pautadas, especialmente nesse campo do político-social? Olha, parece paradoxal, né? A gente dizer que um ataque, né? Porque a gente está diante de vários ataques às instituições, e ela não começa no dia 8 de janeiro, né? Foi 8 de janeiro, não começa ali, né? Ela é anterior nas falas, é anterior. As nossas falas, elas têm um poder muito grande, e as falas de parlamentares, e a fala de quem está no poder executivo, de ministro, mesmo, e muito importante, as falas da imprensa, né? Então, isso contribui muito. Então, e procedimentos também, né? Inclusive procedimentos judiciais. Dentro desse ataque, parece paradoxal dizer que fortalece, né? Mas me parece que tem fortalecido, sim, porque tem inclusive dado oportunidade do judiciário, não só o judiciário, mas o judiciário brasileiro e todas as forças progressistas sociais de criarem uma defesa, uma autodefesa, e de tomarem procedimentos para evitar futuros ataques, e para evitar que esses ataques atuais eles façam mais mal do que estão fazendo. Então, há sim um fortalecimento, né, do Poder Judiciário, do Estado brasileiro, da República Brasileira, da democracia brasileira, mesmo estando sob todos esses ataques políticos, porque não é um ataque tão jurídico. A parte jurídica, meio que consolidada, ela está lá atuando, mas tem um ataque político que é um ataque social muito grande, né? Mesmo assim, eu acredito que está servindo para o nosso fortalecimento, né? Lógico que, sem dúvida nenhuma, há feridas, né, a serem curadas, a serem, por exemplo, os ataques internacionais também vão nos deixar feridas, né? Nós vamos pagar algum preço, mas eu entendo que a nossa democracia está saindo fortalecida. Já que aproveitar que a senhora falou aí dessas influências estrangeiras, queria que a senhora falasse um pouco dessa lei Magnitsky, né, que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. O que é essa lei? Tem validade aqui no território nacional, que muitas pessoas comemorando, outras dizendo que é um absurdo essa influência estrangeira. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. É impressionante alguém comemorar. Eu vou até tentar fazer uma comparação rudimentar, mas que entende, é como você comparar um ataque à sua família, um ataque à sua casa, um ataque à sua residência, um ataque ao seu lar.
certo? Você comemorar uma coisa, independente do viés político, certo? Tanto é que muita gente de viés político mais conservador, né, no geral da política, não concorda, né? Não está se mostrando, está apoiando as decisões que estão sendo tomadas em razão desse ataque do Império norte-americano, né? E do aloprado do presidente Trump, né? Desculpe a expressão, mas não tenho outra para colocar, porque eu acredito que nenhum outro presidente faria isso. Essa lei é uma lei importante, ela nasce é uma lei unilateral dos Estados Unidos e ela nasce para condenar a Rússia, né, pessoas da Rússia por crimes contra os direitos humanos e por crime exatamente contra um advogado político que tem esse sobrenome, né, que é o nome da lei, Magnitsky, né? Então, e aí foi criada sobre o governo Obama, né, em 2012. Em 2016, ela pega o caráter mais globalista, né? E aí começa a ser aplicada para outras autoridades em outros países, certo? Em diversos países. Mas ela é para ser aplicada contra corrupção sistêmica, né, comprovada, né? Eu não vi nenhuma acusação contra vamos dizer, o ministro Alexandre de Moraes, mas já foi aplicada contra outras pessoas, já soube que até contra, acho que a filha, não me lembro se foi do ministro Padilha, uma menina de 10 anos. Então, é corrupção sistêmica e violações a direitos humanos. Tortura, assassinatos, genocídio. Então, não existe, não se aplica de forma nenhuma ao ministro Alexandre, até porque em todo o processo, com todas as prisões que foram feitas, não se violou nenhum direito humano, nenhum direito fundamental daquelas pessoas foram violadas. Elas estão sobre o devido processo legal, elas estão com a garantia da ampla defesa, elas estão com a garantia da integridade física delas. Agora, se ocorrer, por exemplo, o que eu soube que ocorreu numa cela, uma discussão entre duas presas, e o Estado imediatamente promoveu a separação, então não houve nenhuma violação de direitos humanos. Agora, houve falas que as pessoas disseram, agora, uma coisa é a retórica, outra são os fatos. Né? Certo. Nesse momento aí, apesar da polaridade, né, eu acho que é soberano a defesa da soberania nacional. Eu acho que essa é a grande pauta desse momento que vivemos em termos, digamos, de nação, né? A senhora avalia dessa forma, que estamos vivendo um momento de mostrar e de se perceber unidade. Tanto quanto unidade? Isso, esse é o momento que não tem que se falar em esquerda, direita, tem que se falar em unidade nacional. É o país, é a nossa casa que está sendo atacada, é a soberania do Estado brasileiro. E você falando isso, por todas as análises que eu tenho visto, por todas as discussões, eu acho que tem um condão aqui, interno, né? As pessoas que internamente estão valorizando, estão impulsionando e estão buscando reprimendas contra o país, elas têm uma motivação, né, que é uma motivação da anistia, enfim, e motivações políticas, né, o pleito de 2026 e outras coisas. E internacionalmente, apesar de a carta dizer, né, o primeiro ponto ela dizer que se trata da anistia do Jair Bolsonaro, tal, eu vejo que
talvez queira ter uma interferência na eleição de 2026, mas não com o objetivo de fazer democracia no país, porque a gente já sabe como os Estados Unidos se comporta o tempo inteiro, independente de ser republicano ou democrata que esteja no poder, né? Ele se comporta como um império hegemônico e não tem a intenção de garantir democracia em um local nenhum, pelo que se vê, certo? Mesmo que essa seja a fala que se tem, né? Mas eu vejo que os interesses são outros. Eu vejo que se garante um governo mais aberto, mais adepto e até admirador dos Estados Unidos, ficará muito mais fácil para eles estarem aqui, para eles garantirem interesses econômicos, né, aqui dentro. Nós sabemos que a questão das terras raras, então eu acho que, eu acho que o objetivo maior em garantir um determinado grupo não é por razão do grupo em si, mas é porque este grupo tem a tendência de garantir aos Estados Unidos, mais tarde, os interesses deles sem pressão nenhuma, sem força nenhuma, sem precisar, muito tranquilamente. A pressão que eles sofrem é da geopolítica, né? No geral, de repente, é a questão de mercado, né? Acaba influenciando o interesse financeiro, muito mais do que tudo, né? Nessa questão. Professora, a gente vê, hoje todo mundo é especialista, né, em tudo, nas redes sociais. A gente vê muito questionamento das decisões judiciais. A senhora acha que é um movimento, é uma campanha para dar um descrédito ao judiciário brasileiro, especialmente ao STF, e fragilizar o judiciário? Eu não sei se bem uma campanha, entendeu? Porque me parece, apesar que pode ser uma campanha, sim, né? Porque neste momento, que às vezes as forças, e aí a gente acabou de falar dos interesses econômicos, né? As forças em determinado momento querem o apoio das decisões do judiciário, né? E em outro momento, não. Agora, esse é um momento em que forças mais retrógradas, mas elas tendem a atacar e já levam uma certa percepção da população. Por quê? Aí volto àquele assunto do processo. Às vezes a população não entende. Hoje eu estava assistindo agora antes de sair, um jornal, e a pessoa reclamando que justiça é essa, porque o Beltrano, que tirou a vida de um familiar dela, ainda não está preso, ainda está, entendeu? Porque algumas garantias constitucionais, inclusive porque a nossa Constituição vem encerrando um período de ditadura, ela dá várias garantias e o Poder Judiciário precisa realmente cumprir essas garantias. Então, há esse cansaço, essa sensação de que não houve justiça, porque não houve justiça no seu tempo. Mas a gente precisa entender que nós estamos em um Estado de Direito, né? E não pode prevalecer a minha vontade individual, a tua ou a tua. A gente precisa ter um procedimento a cumprir, independente de quem sejam as pessoas. Então, eu não acredito que seja uma campanha, certo? Mas que seja um aproveitamento da sensação social, né, de injustiça, até porque por trás desse nome justiça e injustiça tem uma razão filosófica, mas tem a justiça que é aquela que o Estado de Direito pode garantir. O Estado de Direito não pode garantir uma justiça filosófica, certo? Ele não pode, ele tem que garantir a justiça que ele dá conta. E a justiça que ele dá conta é a justiça do ordenamento jurídico. Certo, professor. Nesse movimento aí todo, tanta confusão todo dia, o judiciário em evidência, como é que vocês vêm trabalhando isso no curso de Direito, com os alunos? Se vocês trazem esses casos para discussão em sala de aula?
Sim, nesse momento eu estou sem sala de aula, porque eu estou aqui na coordenação de legislação e normas e estou sem sala de aula. Mas o curso de Direito em Sousa tem trazido todos esses eventos, tem sido discutido, por exemplo, a questão do direito internacional. Isso está sendo discutido em sala de aula com os alunos, certo? A soberania nacional. Aliás, nós temos um curso que, ao mesmo tempo que garante a tradição do direito, também é um curso que evolui. Nós temos vários projetos de extensão que trabalham essa dimensão dos direitos humanos, essa dimensão de levar o conhecimento à população. Nós temos alguns projetos de extensão que tratam diretamente com isso. E em sala de aula, os constitucionalistas, o pessoal do direito internacional, os civilistas, mesmo com a decisão agora do ministro Flávio Dino, na realidade, esse é um tema debatido em sala de aula a partir da introdução ao estudo do direito, certo? A partir dessa introdução, porque quando se fala nessa decisão que eu citei agora do ministro Flávio Dino, é como se fosse uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Essa questão de que a lei não se aplica, né? Isso da lei Magnitsky, essa não é uma questão nova. É uma questão já dos principados do direito nacional de há muito tempo. E do direito internacional também. Nós recepcionamos o direito, nós temos a forma de recepção do direito internacional. Então, não se aplica aqui dentro do Brasil as decisões sem elas serem homologadas pelo STJ. Ele tem um procedimento de homologação. Isso é com muito respeito à legislação nacional. Certo, professora. Na questão dessa dinâmica da grade curricular, agora os holofotes estão para a questão da internacionalização, acredito, no curso. Será que o que eu estou dizendo, o foco, a disciplina começa a ter um outro olhar dos estudantes, né? No caso, sim, começa a ter um outro olhar, tanto dos estudantes quanto dos professores e das próprias coordenações do curso de Direito. Nós temos, em Sousa nós temos 3 cursos de Direito, porque são três entradas. São 3 entradas, manhã, tarde e noite, entendeu? Mas nós estamos exatamente trabalhando nessa perspectiva, entendeu? E não é trabalhado só em disciplinas pontuais, mas em todas as disciplinas essas questões são trabalhadas. E te digo, nessa perspectiva de manutenção do nosso ordenamento jurídico, posso pontuar disciplinas que trabalham mais especificamente a própria introdução ao direito, todas as disciplinas de constitucional, direito internacional, direito da integração e direitos humanos. E todos os direitos difusos trabalham pontualmente todas essas questões. Certo, professora. Eu queria que a senhora finalizasse deixando uma mensagem para a população. Quais os canais, né, que as pessoas podem obter informação segura dessas decisões judiciais? Porque a gente vive uma época também de fake news, né? Isso. Então, como a senhora orienta a população? Eu acho que você acaba de tocar num ponto assim, muito nevrálgico do que está acontecendo agora, que são as tais das fake news, né? Olha, eu acho que os melhores canais são sempre os canais oficiais, certo? Por quê? A gente tem obrigação, existem leis que elas determinam por obrigação que os canais oficiais falem a verdade, né? Coloquem nos seus dispositivos a verdade. Então, a gente viu que nos últimos tempos os grupos de WhatsApp são quem dão a notícia. Infelizmente, nas igrejas,
discursos mentirosos, né? A gente pegou discursos de pessoas mentindo o currículo, a começar do currículo, né? Mentindo o currículo e inventando histórias, criando os factóides, né? Então, para a população, eu diria o seguinte: procure nos portais oficiais. Então, hoje o conhecimento está muito fácil. Faça comparações, né, das colocações e analise os fatos, né? A gente vai ter, no próximo ano, a gente vai ter uma eleição, né? A gente precisa se assegurar o máximo do que nós estamos votando, e não só para a presidência da República. Nós temos que olhar os parlamentares, nós temos um Congresso para eleger, nós temos 2/3 do Senado para eleger, né? E aí a gente precisa ver não somente as falas desses parlamentares, também as falas, lógico, mas no que eles votaram, que defesa eles estão fazendo nos seus projetos, se tiveram projetos, né? Porque a gente sabe que temos parlamentares que estão lá e não tem um projeto, nem proposto e nem aprovado, ou propondo. Eu soube hoje que um vereador, não é a nível nacional, mas um vereador do Rio de Janeiro propôs criar um dia da Lei Magnitsky. Esse vereador, ele está preocupado com a população do Rio de Janeiro? Não. Né? Então, acho que a ideia é essa, a manutenção da nossa soberania, né? Independente do seu viés político, né? E buscar informações nos canais oficiais, né? E entender a informação. Se não entender, procurar, ir atrás, não é demérito nenhum você não entender, ao contrário, não entender, quero explicação, não entender a palavra. Então, acho que uma confusão que tem sido feita é realmente a ignorância, certo? A colocação da sua opinião em detrimento de um bem maior e um bem coletivo. Um fato coletivo, certo? E a gente viu desinformações de todas as áreas, certo? Desinformação relativa à medicina, né? Nós tivemos na pandemia várias desinformações, né? E tudo isso ataca a nossa, voltando assim, ataca a nossa soberania e ataca de uma forma muito, muito ruim. Por quê? De alguma forma, nós já temos algumas fragilidades, né? A soberania, de forma jurídica, o reconhecimento jurídico, tanto interno quanto internacional, ela está garantida, né? Mas aí a gente precisa também ter uma independência da nossa indústria, uma independência da nossa tecnologia, e aí entra as universidades, né? Em especial as universidades públicas, né? Então, a UFCG, por exemplo, a gente sabe que temos um polo de tecnologia e precisamos investir mais, né? Porque esses ataques externos, eles vêm exatamente porque eles entendem da nossa fragilidade, né? Entendem da nossa dependência. Nós temos riquezas, né? Nós temos as terras raras, por exemplo, que são aí os 17 elementos químicos que nós temos, e nós não temos como tirar esses elementos, né? Nós precisamos do conhecimento, das tecnologias estrangeiras, né? Isso passa também pela nossa soberania, né? E aí, novamente, fazendo uma comparação elementar, é o filho que completa 18 anos e acha que já tem independência, mas ele precisa equilibrar essa independência. Então, nós, como nação, precisamos investir
na nossa tecnologia, na nossa indústria, inclusive na indústria farmacêutica, para realmente garantirmos a nossa soberania. E aí, para a população, é exatamente isso, buscar conhecimento, conhecer a universidade, conhecer os programas da universidade, mesmo quem não estuda na universidade. Tem projetos de extensão que estão para dar conhecimento, né? E essa luta da gente, para a gente manter a universidade com patrimônio e com finança, que possa desenvolver nossa pesquisa e nossa tecnologia para a gente protagonista ter também, como protagonista, e a gente ter realmente uma soberania fixa. No caso nosso, uma autonomia. Certo, professora. Autonomia. Muito obrigada pela sua professora. participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a vocês, muito obrigada pela oportunidade e me coloco à disposição. Tá certo. E a gente finaliza aqui mais um Conexão UFCG e até o próximo episódio.